Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou Elber Boaventura, gravando esse vídeo para fazer um convite para o grupo de estudo do Maria Madalena pelo WhatsApp na próxima quarta-feira, dia 13 de maio, às 20 horas, onde será tratado sobre o tema religião. Vamos estudar o que é Deus, no conceito das principais religiões que formam a nossa matriz cultural religiosa, o próprio Espiritismo, as religiões de tradição judaica cristã, o próprio judaísmo, o protestantismo, o catolicismo, outras religiões de cunho, de importância para a nossa formação, como a maçonaria, como os messiânicos, as religiões de matriz afro-brasileira, matriz africanas, como Umbanda, Candomblé, e a religião dos indígenas, o xamanismo. Então, para a gente começar, vamos entender o que é o conceito do termo religiosidade e o termo religião em maiúsculo, religião em minúsculo, pelas obras que temos publicadas no Espiritismo com a editora FEB. No site significados.com.br, no verbete religiosidade, nós encontramos a seguinte definição. Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência de um indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Normalmente, a religiosidade consiste em uma série de ações que têm como objetivo a reflexão dos valores éticos que apresentam algum teor religioso. Essas ações servem como uma espécie de avaliação moral da dedicação que aquela pessoa possui para a religião. De maneira geral, a religiosidade mostra o sentido que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e às crenças religiosas, pessoais, que mostram o poder da fé. Do ponto de vista psicológico, a religiosidade exerce influência nos valores e nos modos de agir de uma pessoa, ao refletir sobre o que é e o que não é correto para ela. Além desse aspecto, outro fator observado dentro das questões psicológicas é a forma que um sujeito consegue, dentro da sua crença religiosa, se comunicar com as suas divindades, sejam através de rituais, orações ou rezas. Essas expressões estabelecem uma forma de diálogo espiritual que possui grande valor dentro da linguagem religiosa. A religiosidade mostra um tipo de conhecimento diferente do racional ao integrar o plano da fé como um valor de verdade. O termo pode ser substituído por sinônimos como devoção, fé, crença, fervor, piedade, santidade, santimônia, retidão, zelo, pontualidade, fidelidade, probidade, escrúpulo, correção e rigor. Religiosidade e religião. Apesar de serem termos semelhantes e que podem confundir muitas pessoas, a religiosidade e a religião possuem diferentes significados. Em linhas gerais, a religião é o segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus ou deuses e na fé divina. Já a religiosidade trata da relação que o indivíduo possui com esta crença. Sobre religiosidade e espiritualidade, ainda vem dizer, é comum também que haja alguma confusão entre os significados de religiosidade e espiritualidade. Apesar das palavras terem conceitos um pouco similares, existem diferenças significativas entre eles. A religiosidade trata da maneira de refletir sobre a vida religiosa e as suas ações. A espiritualidade busca a verdadeira essência da religião através de uma conexão maior com a comunhão e a partilha com o outro. No site significados.com.br, no verbete religiosidade, nós encontramos a seguinte definição. Religiosidade significa a qualidade do indivíduo que possui disposição ou tendência para refletir sobre os aspectos da atividade religiosa, seja qual for a religião. Religião ela aborda os sentimentos religiosos e a tendência que o indivíduo tem no que se refere às coisas sagradas. Normalmente, a religiosidade consiste em uma série de ações que têm como objetivo a reflexão dos valores éticos que apresentam algum teor religioso. Essas ações servem como uma espécie de avaliação moral da dedicação que aquela pessoa possui para a religião. De maneira geral, a religiosidade mostra o sentido que uma pessoa possui ao refletir sobre questões ligadas à religião e às crenças religiosas, pessoais, que mostram o poder da fé. Do ponto de vista psicológico, a religiosidade exerce influência nos valores e nos modos de agir de uma pessoa, ao refletir sobre o que é e o que não é correto para ela.
Além desse aspecto, outro fator observado dentro das questões psicológicas com os valores morais é a forma e que um estrutura sujeito da consegue, sociedade. dentro da sua crença religiosa, Religio. se comunicar com Na as suas ética romana, divindades, a seja aceitação de através de certas rituais, formas orações obrigatórias de ou rezas. comportamento, em sentido Essas literal, expressões está estabelecem uma está forma de obrigado, diálogo por espiritual que extensão, possui um grande valor sentimento de dentro da temor linguagem em presença de religiosa. espíritos e A deuses. religiosidade mostra um tipo de Outra conhecimento definição que nós vamos diferente do encontrar racional é de que ao religião é um integrar sistema de o plano da crenças não fé como um testáveis valor de existentes para verdade. uma ou mais deidades. O termo E as pode ser práticas substituído que a por sinônimos acompanham, como principalmente devoção, adoração fé, e sacrifício, crença, de si fervor, próprio ou de piedade, outros. santidade, Alguns santimônia, sistemas influentes de retidão, fé, zelo, tal como o budismo pontualidade, original, o fidelidade, jainismo, o probidade, taoísmo e o escrúpulo, confucionismo, correção e rigor. não são propriamente religiões, segundo a definição Religiosidade e acima, porque não religião. incluem crenças Apesar de em serem termos divindades. semelhantes e que podem Algumas confundir religiões muitas prometem pessoas, vida após a a morte, religiosidade e a outras não, religião apenas possuem algumas diferentes ameaçam com o inferno. significados. Em linhas Portanto, a gerais, a crença na vida após religião a morte, no é o segmento pelo qual o retorno indivíduo ou tem sua castigo, não crença são em Deus ou características definidoras deuses da e na religião. fé divina. As Já a religiões são religiosidade seriamente trata estudadas da por relação psicólogos, que o indivíduo sociólogos, possui com esta historiadores e crença. filósofos. A Sobre psicologia da religião religiosidade e estuda os modos espiritualidade, como as ainda bem ideias dizer, é religiosas comum são também que adquiridas haja e alguma a maneira pela confusão qual entre os mudam como significados de resultado da religiosidade e experiência ou da doença espiritualidade. mental. Apesar das Ela palavras aborda terem também os papéis conceitos da um crença pouco religiosa, similares, isso é, existem lutando diferenças conscientemente significativas de entre desamparo, elas. imprevisibilidade, A medo religiosidade da trata morte da e maneira culpa. de refletir sobre a A vida sociologia da religião religiosa e estuda as as suas funções e ações. disfunções sociais das A crenças espiritualidade busca a religiosas verdadeira e essência das da religiões religião através de uma comunitárias, bem conexão como suas contribuições maior à com a coesão e comunhão e a divisão partilha com sociais, o outro. em seu uso como instrumentos de controle social. A história das religiões estuda sua emergência e transformações em relação a outros aspectos da vida social, como os econômicos e os políticos. A filosofia da religião pode ser um adjunto da teologia ou ser independente dela. No primeiro caso, falta-lhe a liberdade intelectual inerente à pesquisa filosófica. Em particular, ela não pode se permitir questionar a existência de Deus, ou deuses, ou quaisquer outros dogmas essenciais da religião em estudo. Portanto, ela não é filosoficamente autêntica. Uma genuína filosofia da religião há de examinar problemas lógicos, semânticos, epistemológicos, ontológicos e éticos levantados pela hipótese da existência de divindades. Em especial, há de examinar a questão se a religião é compatível com a racionalidade em qualquer sentido do termo. B. As áreas de pesquisa científica que podem ser afetadas pela religião. E C. As coerções que a crença religiosa exercem sobre a ética. Por definição, nós temos algumas ilustres definições de Martineau. É a crença num Deus vivo, isto é, numa inteligência ou vontade divina que regula o universo e mantém relações morais com a humanidade. Para Spencer, seria o reconhecimento de que todas as coisas são manifestações de um poder que transcende o nosso conhecimento. Para Bradley, é a tentativa de exprimir a total realidade da bondade através de todos os aspectos do nosso ser. No livro Esboço de Teologia Sistemática, de A.B. Langston, nós encontramos a seguinte definição sobre religiosidade. A natureza religiosa do homem. A natureza religiosa estabelece um ponto de profundo contraste entre o homem e o animal. Alguém já disse que o homem é um ser incuravelmente religioso. E isto é verdade, porque onde quer que o encontremos, haveremos de achar também as manifestações de sua natureza religiosa. Ele reconhece a existência de um ser supremo, diante do qual sente o dever de prostrar-se, prestando-lhe obediência e culto. As catedrais, os templos, as casas de oração espalhadas por todo o mundo são testemunhas silenciosas, mas que patenteiam de modo eloquente esta grande verdade. É de interesse notar que ainda não houve em tempo algum um irracional, mesmo entre os de inteligência mais desenvolvida, que erigisse um templo ou um altar em nome da religião. Isso basta para demonstrar o valor da religiosidade do homem, o que constitui um abismo intransponível entre ele e o irracional. Entre as obras publicadas pela FEB, nós vamos encontrar no livro de Leon Denis, Depois da Morte, a seguinte definição sobre religião. A religião, do latim religare, ligar, unir, bem compreendida, deveria ser um laço que prendesse os homens entre si, unindo-os por um mesmo pensamento, ao princípio superior das coisas. É igualmente a expressão das leis eternas e, sob esse ponto de vista, tende a confundir-se com a filosofia, fazendo com que esta passe do domínio da teoria ao da execução, tornando-se vivaz e ativa.
Isso na parte primeira, no capítulo 1. Já no capítulo 23 do livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, nós encontramos: o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção larga e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios, codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. Na parte 2 do livro José Roma e Evangelho, de Amigó e Pellicer, nós temos a definição: a religião é um laço de atração e aproximação entre Deus e a criatura. Atração da parte do Criador, que é a vontade absoluta e eterna, aproximação por parte da criatura racional, que é a vontade relativa subordinada à ordem harmoniosa, estabelecida pela sabedoria suprema, que tudo dirige e estimula. De volta a Leon Denis, no livro Joana d'Arc Médium, nós vamos encontrar no capítulo 15 a definição: cada religião é um reflexo do pensamento do eterno, envolto nas sombras e nas imperfeições do pensamento humano. As religiões são mais ou menos verdadeiras. São, sobretudo, as estações que o espírito humano percorre para elevar-se às concepções sempre mais largas do futuro do ser e da natureza de Deus. E, finalmente, por Allan Kardec, no livro O que é o Espiritismo, nós vamos encontrar o que ele considera ser o que seja melhor das religiões. A melhor de todas as religiões é aquela que só ensina o que é conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus a maior e mais sublime ideia e não o rebaixa emprestando-lhe as fraquezas e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos e lhes ensina a amarem-se a todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que nada prescreve de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não se pode contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, caridade e moralidade. Aquela que procura melhor combater o egoísmo e lisonjear menos o orgulho e a vaidade. Aquela, finalmente, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode servir de pretexto nenhum a mal. Ela não lhe deve deixar porta alguma aberta, nem diretamente, nem por interpretação. Vede, julgai e escolhei. Então, com essa bela imagem da nossa querida Maria Madalena, encontrando em Jesus a sua religação com Deus, o caminho da religião do amor no próprio coração da criatura. Nos despedimos, desejando a todos que tenhamos um belo estudo na quarta-feira, dia 13 de maio, às 20 horas, no grupo de WhatsApp do Centro Espírita Maria Madalena.